Pergunto pra vocês, quantas vezes vocês não me viram falar aqui neste canal que essa agenda trans voltada a crianças estaria em território nacional e abordaria de forma quase violenta os jovens aqui no Brasil? A gente vem cantando essa bola há muito tempo, não porque a gente é um grande profeta, porque nós temos uma capacidade especial de entendimento sobre a realidade. É porque era muito óbvio que isso iria acontecer. Era muito óbvio, e o Brasil é sempre caudatário de movimentos internacionais, e assim como nos Estados Unidos a gente está no mês do orgulho LGBT, e neste mês do orgulho LGBT, os movimentos LGBT e antifas estão invadindo escolas, né, enchendo daquelas bandeiras e querendo ensinar as crianças que elas não têm gênero no momento que elas estão formando as suas personalidades, ou seja, algo profundamente doentio. O Brasil começa a ter, vamos dizer, as manifestações. E eles vão lá, vão em público, crianças trans existem, precisamos falar do nosso direito de existir. Eles adoram falar do direito de existir. Ai, se vai contra a minha existência, serei resistência. Né? Todo aquele dramalhão mexicano dessa galera. Mas a gente sabe muito bem o que eles estão tentando fazer. Imposição da agenda, normalização da agenda. O ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, foi lá discursar. MC Pipoquinha também teve presente na parada LGBT, porque se você tem criança, você também tem MC Pipoquinha, o clima fica todo bom e a gente sabe do que nós estamos falando, é ou não é? E o nosso jogo político-ideológico no Brasil, ele estabelece uma nova linha. E por que ele estabelece uma nova linha? Ontem eu fui ver, né, porque o MBL, obviamente, se posicionou contrário a isso, e eu fui ver a opinião dos liberais brasileiros. E os liberais brasileiros estão todos horrorizados com a opinião do MBL. O movimento liberal brasileiro acha as opiniões do MBL horrendas. É de um populismo, de acordo com eles, terrível. Alguns nos chamam também de oportunistas, né? Mas mais do que oportunistas, eles estão indignados com o fato do MBL, né, estar, vamos dizer, polarizando a sociedade com um discurso que está causando pânico moral. E por que eles dizem isso? Porque os liberais brasileiros, estou falando aqui de movimentos como Livres, essa turma toda, eles são progressistas. E não deveria ser, vamos dizer, um xingamento eu dizer que eles são progressistas, ou não deveria chocar ninguém. Os liberais brasileiros são realmente progressistas porque eles querem acompanhar o que a gente chama de liberalismo internacional. A Liberal Internacional, uma espécie de organização que congrega inúmeros partidos e iniciativas liberais mundo afora, ela é progressista. Conheço o pessoal da Liberal Internacional, já palestrei para eles muitos anos atrás e eles são progressistas. Eles são aquela turma caudatária de movimento de esquerda que fica indo em manifestações, em paradas gays, e eles querem ser aceitos, mas nunca são completamente aceitos. Mas de fato, né, os liberais, eles em grande medida são absorvidos por esses movimentos progressistas, dão forma a eles, e eles criam forças hegemônicas nesses países. É o caso do Canadá, é o caso dos Estados Unidos. Nesses países, vamos dizer, o progressismo e o liberalismo estão misturados de tal maneira que é impossível dissociar uma coisa da outra. E os liberais brasileiros, os verdadeiros liberais brasileiros, são isso. E antes que fale, mas Renan, então isso quer dizer que vocês estão capitulando, vocês vão deixar o liberalismo cair no colo deles? Eu acho que eles são os herdeiros legítimos do liberalismo enquanto corrente política. Se no mundo inteiro é assim, por que o liberalismo no Brasil seria, sei lá, composto pelo Vinícius Poit, pelo Ganimi? Ou vamos ser mais assim, pelo MBL? O MBL não tem, assim, o MBL não acompanha a perspectiva política, nem se encaminha para ser um partido democrata norte-americano em termos de ideologia. Então, se não quiserem colocar a gente dentro do campo liberal, tudo bem. Eu não vejo problema nenhum nisso. Ah, eu sempre me considero liberal. Então, talvez eu não seja. Estão falando que eu sou um reacionário, lá no Twitter. Reacionário, tá? Por estar defendendo que, sei lá, não tentem confundir a cabeça de crianças com baboseira ideológica, muito sóliда, muito canalha. Então chame do que quiser. Não, honestamente, chamem a gente do que vocês quiserem. Eu não tô nem ligando. As posições políticas do MBL serão as posições políticas do MBL. Se elas não estiverem linkadas ou amarradas com nenhuma corrente mundo afora, dane-se. Nós vamos fazer o que nós acharmos certos e o que não só a nossa consciência, mas aquilo que a gente estuda, mandar. Então, não acho que a gente tenha que ficar preso nisso aí. Você não se torna um defensor de quem ficou na frente do quartel pedindo golpe de Estado ao concordar, por exemplo, com o Nicolas, que essa linha que está sendo cruzada pela esquerda progressista é uma coisa bizarra e desumana. Não tenho problema nenhum em concordar e ladear o Nicolas nisso. Assim como não tive problema nenhum em concordar e ladear com esses liberais progressistas quando todos falavam Bolsonaro é corrupto, Bolsonaro estava tentando dar um golpe. Eis o ponto aqui, tá? O bizarro, ele é endossado das mais diversas maneiras. Assim como todos nós do MBL achávamos bizarro pessoas querendo colocar, sei lá, ozônio no ânus do contribuinte brasileiro como forma de tratamento alternativo à Covid, né? Como os malucos que apoiavam ali o governo Bolsonaro naquela época tentavam justificar. A gente também acha bizarro marmanjo querendo ir atrás em escola para falar pra uma menina: olha, você não é menina nem menino, você pode ser o que você quiser, você é elo delo. Criança,
seus canalhas, seus sórdidos, seus bizarros, seus grotescos, seus tarados, que é isso que essas pessoas são, tarados e pervertidos. E vocês sabem, deixa aqui nos comentários, gente que foca muito nesse negócio de ficar querendo falar de pedagogia de gênero pra criança, vocês sabem o que esses caras são. Começa com P a palavra. Alguém aqui tem alguma dúvida? Isso é tudo muito estranho. E assim como eu acho tudo muito estranho, essa participação da imprensa, essa participação do poder estabelecido, do judiciário, todos eles tentando copiar de forma ridícula o que acontece no primeiro mundo, porque eles acham que são muito modernos, que eles são muito bacanas ao endereçar pra criança brasileira, que já, assim, em grande parte não tem esgoto, que grande parte já vem de uma família desestruturada, que grande parte já é pobre, que grande parte já tem uma escola terrível, grande parte não se alimenta direito, essa criança, coitada, só assim, nos pressupostos mais básicos, nas premissas mais básicas para ela se tornar um ser humano minimamente pronto, completo, essa pessoa, que é basicamente saber qual o sexo dela, essa pessoa vai ser confundida assim, na mais tenra idade, simplesmente porque algum sociólogo filho da algum tarado com tendências pedófilas, ai não, vamos trabalhar aqui em criança, ai não sei o que, e aí bota aqueles influenciadores nojentos, fazendo vídeos no TikTok, algumas aberrações, vamos falar, que querem só criar conteúdo pra essa criança, e não conte pros seus pais, fale comigo, como já acontece nos Estados Unidos e também vai chegar aqui, só porque essas pessoas bizarras querem colocar as taras delas transformadas em política pública para atingir grande parte dos jovens do Brasil. E mais, os pais completamente de mãos atadas, tendo que fazer uso vou falar real, como começou a acontecer nos Estados Unidos, tendo que fazer uso da violência para proteger os próprios filhos disso. Mas até que ponto, até quando as famílias vão aguentar o aparato do Estado, a propaganda vinda do Estado, o presidente dos Estados Unidos intervindo diretamente nisso? É uma luta desproporcional. E aí, nesse caso, é muito fácil fingir que você é eu sou um liberal, estou acima disso tudo. Essas discussões polarizadas na sociedade. Tá, mas qual é a tua opinião? É a favor disso. É a favor. Querem silenciar sobre essa bizarrice que tá chegando aqui. Já teve, volto a repetir, já teve gente que foi condenado, o Nicolas foi condenado por não tratar uma deputada de acordo com o gênero. Não, ela não usou meu pronome, aí tô muito indignada. A Madeleine Laxo parece que foi processada ou condenada pela mesma coisa. Vocês acham isso normal, meus amigos? Isso não é normal. Isso não é normal. Oportunista é quem fica ao lado do bizarro, do errado, porque isso é uma posição de elite, é uma posição supostamente qualificada, é uma posição que te coloca ao lado de quem tem dinheiro, poder. É isso que a gente tá falando, tá? Quem quer ficar ao lado do topo da pirâmide, quer impor isso pro resto da sociedade, é nada além de oportunista. A gente tá no lado que tá perdendo. Porque estamos perdendo no Brasil, estamos perdendo nos Estados Unidos, estamos perdendo em todos os lugares. Só que se for pra perder, defendendo o que é certo, que é algo que o MBL já faz há muitos anos, vamos continuar perdendo. Esse é o game. Se for pra perder do lado certo, perdemos. Mas nunca vamos nos tornar essa gente baixa, essa gente fraca, essa gente nojenta, essa gente que fica lambendo a bota dos outros, essa gente que aceita esse tipo de experimento usando criança. A gente não vai ficar ao lado dessas pessoas, tá bom? A gente vai ficar ao lado da nossa própria consciência. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.